Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Flagrante. Meu nome é Luciano Carlos Galvão, sou advogado criminalista e hoje estou aqui com um convidado extremamente especial, que é o Dr. Ricardo Takashiro, certo? Isso. Advogado especialista em direito empresarial e direito digital. Doutor, satisfação tê-lo por aqui. A honra é toda minha, meu irmão. Antes de eu só passar a palavrinha para ele se apresentar brevemente, tem um detalhe aqui de extrema importância que eu não conheço pessoalmente. Nós nos conhecemos apenas pelo Instagram. Isso tem mais ou menos aí um ano, talvez, né? Um pouquinho menos. Exato. E a gente ali tem uma admiração recíproca, um pelo trabalho do outro, né? Admira a correria do dia a dia. E assim, abruptamente eu falei, vou gravar um podcast com esse cara que ele parece ser ponta firme. Então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre os percalços da advocacia autônoma, da advocacia empreendedora, né? Todos os desafios ali, a parte positiva, a parte negativa, um pouco de experiência de vida e também para conhecer aí a pessoa do Dr. Ricardo, que parece ser muito gente fina. É isso, doutor. Satisfação aqui. Meu irmão, o prazer é todo meu. Esse bate-papo, essa resenha aqui vai ser na íntegra, né? Então, espero aí contribuir muito aí com esse seu canal e contribuir também com o advogado ou aquele que te acompanha. Falar um pouquinho de mim, contar um pouquinho da minha história. Sou natural de São José do Rio Preto, inicio a minha carreira jurídica lá no ano de 2014. Logo no ano de 2014, tinha muito desejo de fazer direito, desde o término do meu colegial. Já tinha ali um propósito de cursar direito, de ser advogado, e só que para mim as condições da época não era possível. Então, no ano de 2014, ainda trabalhando no órgão da prefeitura, lá da minha cidade, decidi mudar totalmente a minha vida e entrar num escritório de advocacia antes mesmo de começar a cursar a faculdade, né? Eu digo isso e tenho muito orgulho desse começo da minha carreira, porque foi algo assim, foi um verdadeiro divisor de águas, né, para aquilo que me tornou hoje. Como a gente estava conversando agora há pouco, nós somos jovens advogados, mas que temos as nossas particularidades, o nosso destaque dentro do mercado. Sim. E nessa fase da vida é uma fase muito engraçada, porque é uma época que todo mundo está com outras preocupações e a maioria dos nossos amigos não está com aquela preocupação futura do que fazer, do que estudar. Então, quando eu falei que ia sair da prefeitura para trabalhar no escritório de advocacia e, assim, ter ali uma renda muito menor, cara, meus amigos chamaram de louco. Falaram, cara, você é maluco, cara. Sim. Né? Você é doido. E, para você ter uma ideia, na época, o valor que eu ganhava de bolsa nesse escritório não era nem suficiente para pagar a minha faculdade. Só que o que eu tinha em mente? Eu queria ser advogado, só que o que eu observava muito nas pessoas é que muita gente ia para as faculdades, só que não se falava da prática e muitos deles nem atuavam. E eu queria fazer isso diferente. Sim. Então foi quando eu tomei essa decisão e, posteriormente a isso, poucos meses depois, consegui dar entrada na minha faculdade e assim segui. Na metade do curso, isso para mais da metade, né, no ano de 2017, ainda nesse escritório, minha vida tinha mudado bastante, muita coisa havia progredido, mas eu senti no meu coração que era hora de partir. Tinha outros propósitos, outras ideias, e no fundo, eu sempre tive uma paixão assim, pela capital paulista. Toda vez que eu vinha para cá, meu coração ficava assim, acelerado, eu sempre tive uma conexão muito grande com São Paulo. E foi aí que, nesse período, saí desse escritório e entrei como sócio no meu primeiro empreendimento, que era uma administradora de condomínio. E é muito engraçado que todas essas etapas da minha vida sempre teve uma decisão muito ousada. Então isso faz parte da minha personalidade. A começar lá no ano de 2014, no ano de 2017 saio do escritório e vou empreender numa área que tinha conhecimento, que era fazer a gestão de condomínios, e de repente começo a fazer uma especialização com um dos maiores advogados desse mercado, e aí acabo tendo um contato com ele. É muito engraçado essa fase da minha vida, irmão, que assim, aconteceu algo que eu jamais imaginei que aconteceria. Tinha a minha administradora, comecei a ter um contato, assim como tive com você, com esse advogado. Sim. E hoje ele é o maior nesse mercado. E Quem de que é o repente, advogado? Rodrigo Carpati.
Acho que eu já esbarrei com algum conteúdo dele. Hoje ele é um dos... Ele produz para as redes, né? Sim. Provavelmente. Redes, ele tem hoje não somente o maior escritório de advocacia nesse mercado, mas ele atua também como professor para síndicos profissionais. Então, assim, ele tem um grande nome a nível nacional. E, de repente, quando me vi, já estava com uma relação próxima, também nas redes sociais, e, de repente, ele me faz um convite. E falou, pô, passa aqui em São Paulo, vem tomar um café comigo. Cara, peguei o primeiro ônibus que tinha, vim parar aqui na capital paulista. A hora que eu fui ver, eu estava na Faria Lima, num escritório imenso, para um cara que estava numa cidade a quase 500 km da capital. Cara, eu estava em outro mundo. De onde? Qual cidade que você... Eu sou de São José do Rio Preto. Ah, você é longe, interiorzão, né? Interiorzão. Caramba. Então, eu sou natural lá de São José do Rio Preto e vim parar aqui em São Paulo. E, de repente, estava sentado de frente com o Carpati, conversando sobre direito condominial, que era a matéria que eu tocava na época. E, de repente, ele começa a conversar comigo e fala, tenho vontade de expandir tudo, quero levar um escritório lá para São José do Rio Preto. E eu falei, cara, mas ainda não sou advogado. Ele tomou um susto, porque esse meu comportamento... A sua postura já era de advogado. Já era de advogado sempre. Não em relação a me passar como advogado, mas a postura séria, os trajes. Então, a minha postura, o meu dia a dia. Então, isso era algo que eu carrego desde 2013, entendeu? Quando queria começar a fazer faculdade e adentrei nesse mundo do direito. E, de repente, ele faz essa proposta, né? Fala, pô, mas você tem algum desejo de vir para São Paulo? E, de repente, a minha vida mudou, né? Eu pensei ali duas vezes. Estalo ali já era outro conversei mundo. Com meu pai e falei, tô indo para São Paulo. E assim foi mais uma decisão ousada, né? Eu tinha muito para mim que eu era novo, né? E eu tinha que aproveitar para errar. Eu tinha que aproveitar para conhecer, para tentar. E, como disse, isso é muito da minha personalidade. Você estava com quantos anos quando você tomou essa decisão? 20 anos. 20 anos, cara. 20 anos. 20 anos. Aí deixei tudo lá e, de repente, minha vida lá na metade de 2017 mudou. E foi quando eu vim parar aqui, especificamente em Guarulhos, mas trabalhando ali na capital paulista. E ali fiquei um bom tempo, saí de uma cidade pequena, vim parar numa grande cidade, saí de um escritório, de uma estrutura... pequena e, de repente, fui parar numa estrutura muito complexa, gigantesca, e coisas aconteceram durante esse tempo. Acabei me desligando lá desse escritório, fui parar em um outro escritório na parte empresarial. Foi quando eu me encontrei. Tive a oportunidade de trabalhar com um contador e advogado que já tinha quase 40 anos ali de experiência. E muito ele me ensinou. Foi quando eu descobri essa nova paixão pelo direito empresarial. E foi aí que começou a minha trajetória no direito empresarial. E o meu escritório ele foi inaugurado aí no comecinho da pandemia. E foi quando dei início, assim que eu me formei, dei início nas minhas atividades dentro do escritório. Cara, fantástico, né? Fantástico essa trajetória. E aí a gente traz até alguns pontos, né, para quem está nos assistindo. O primeiro é da importância de você tomar decisões arriscadas. Mas quando se fala em decisões arriscadas, a gente não está falando que você tem que tomar umas decisões... Você não precisa tomar decisões imaturas. São decisões calculadas, mas que têm os seus riscos. Você sabe que pode dar errado como pode dar certo, né? O segundo ponto aí é a postura. É a postura, não é se passar, como você bem pontuou. É você ter uma postura que já te coloca numa posição de autoridade, de pessoa que tem uma especialidade, que sabe o que está falando. E o terceiro ponto aí é a importância das redes sociais para gerar networking. Exato. Cara, sensacional. Você usou, sim, você conseguiu fazer a soma disso tudo perfeitamente, né? E com 20 anos você já estava construindo a sua trajetória na advocacia. E você já estava concluindo o curso? Você estava... Tava para concluir. Então você começou a sua trajetória antes de fazer o curso. O curso aqui, curioso, né? Porque o curso de Direito para você, na verdade, foi só um complemento. Um complemento, né? Não que você precisou se formar em Direito para ir começar, como foi o meu caso, né? Eu precisei me formar em Direito para começar a escalar
a minha vida profissional. Você já estava vindo e precisou do curso, trouxe a graduação e foi se posicionando. Cara, Exato. fantástico. Fantástico. Eu sempre falo isso. Eu acho que a gente não consegue romantizar esse assunto, porque existem realidades e realidades. Sim, né? sim. Eu nunca tive tudo de mão beijada, só que, graças a Deus, nada me faltou. Então, assim, para aqueles que têm a oportunidade, ao invés de ficar em casa lá coçando, ou num lugar que você tá ali só por dinheiro, vai atrás do teu propósito, cara. Sim. Se você tem condições de ser sustentado, ainda que provisoriamente, vai atrás do estágio. Procura aprender, vai assistir a audiência, entende como que funciona o sistema das audiências, sustentações orais. Vai atrás, tenta se enturmar nesse meio, conhecer esse meio. Porque quando você tiver ali uma oportunidade, você já vai estar ali acostumado com esse mercado, não somente falando no judicial, mas falando também em relação a clientes, em relação a networking com outras pessoas. Eu acho que estar envolvido nesse nosso ecossistema, cara, é crucial, é crucial. Sim. E aí você trouxe também um outro ponto importante, né, acrescentando aos anteriores, que é exatamente a busca pela informação. A gente tem um déficit muito grande de conhecimento prático na área jurídica, porque, como já, né, grandes juristas falam, o promotor de justiça, quando ele, né, toma posse, ele vai para uma escola de promotoria, o juiz vai para uma escola de magistratura, o delegado vai para uma escola da Polícia Civil. O advogado, como até o Mário de Oliveira Filho, excelente criminalista, fala, o advogado vai para onde? O advogado vai para o inferno, cara, porque não tem. Você não sai daqui, vou para uma escola de advocacia. Não. E não é obrigação das instituições ensinarem a prática. Logicamente, a gente poderíamos ter professores mais centrados e dedicados a construir uma imagem da advocacia e, juntamente ao que se leciona, ensinar a prática, porque é possível sim. Isso em conjunto com a instituição, enfim, dá aquela repaginada na advocacia para que os profissionais não saíssem tão crus como saem hoje. Mas não é feito. Então o que você tem que fazer? Exatamente o que o Dr. Ricardo fez, né? E provavelmente faz até hoje, que é buscar a informação. A gente está numa era digital que o conteúdo está à sua frente o tempo todo. Então você tem que escolher, né? Qual informação você vai buscar? É uma informação fútil, irrelevante? É uma informação que vai te colocar num posicionamento melhor dentro da sua atividade profissional? O doutor provavelmente é autodidata. Né? E antes que falem, né, o autodidatismo é uma característica inerente ao indivíduo, não é. O autodidatismo é algo treinável. É você aprender Sim. com os erros e buscar Sim. a solução em relação àquele erro. Como que eu resolvo? E aí, obviamente, você faz o quê? Vai vendo como outros profissionais atuam, vai pesquisando, enfim, você tem um acervo gigantesco na internet, né? E isso é um diferencial. Então, perceba que a sua advocacia ela foi construída, né, desde lá de trás. Talvez você nem soubesse a receita. Ninguém chegou e falou para você assim, faz etapa A, B, C, D. Mas por uma questão de consciência, de lógica, você falou, eu vou fazer assim, assim, assado, e vou seguir nesse caminho. E o resultado aconteceu. Né? E hoje você atua no direito empresarial, direito digital empresarial, né? Mas explica aí, como que funciona esse trem? Porque o meu você sabe, né? O meu é defender bandido, né? É o que a sociedade prega aí aos quatro cantos. Né? Defender direitos. Bom, e essa discussão é difícil levar pra frente, viu? Tem que saber com quem discutir, que isso aí é difícil emplacar, cara. Difícil. Bom, sobre a minha área. Dentro do direito empresarial, a gente trabalha com uma área consultiva, que vai desde contratos, gestão de passivo, né, seja numa matéria tributária, trabalhista. Então, a gente atua mais nessa parte consultiva da empresa. Hoje a gente está estruturando nessa parte empresarial para alcançar a gestão também contenciosa, que a gente se depara muitas das vezes com empresas que têm ali um passivo já judicializado. Então a gente tem ali uma diferença de passivos não judicializados e passivos judicializados. Só que para isso você precisa ter uma estrutura e líderes para coordenar essa matéria. E dentro da parte ali falando sobre o direito digital, a gente atua dentro das fraudes. Tá? O que seria?
Nós representamos, por muitas das vezes, vítimas, seja ela uma pessoa física ou jurídica, que tem ali uma fraude cometida, seja em relação ao patrimônio, seja em relação à imagem, né? Hoje a gente tem casos de exemplo de empresas que têm uma grande influência, principalmente nas redes sociais, que acabam sendo vítimas ali, por exemplo, de um ataque hacker, e essas pessoas se utilizam da sua credibilidade para eventualmente aplicar golpes contra amigos, seguidores, enfim. Então, essa nossa atuação também preventiva para restabelecer contas. E dentro de outras plataformas também é uma atuação muito, muito ampla, que ela vai desde uma rede social, a um aplicativo de banco, a um navegador de internet. Então, assim, é um assunto bem complexo e bem profundo. Mas, assim, em síntese, no modo geral, essas são as atuações lá do escritório. E, cara, legal, porque esse ramo, né, digamos assim, essa atuação em relação a contas que foram invadidas para aplicação de golpes, que está assim, super em alta, né? Cara, isso é extremamente importante. Todo santo dia você vê alguém oferecendo alguma promoção, porque você sabe que a pessoa caiu num golpe, né? Não sei se no seu escritório vocês pegam esse tipo de demanda. Mas em alguns casos eles pegam contas, né, que não tem muitos seguidores, muita influência e tentam aplicar o golpe mesmo assim. Em outros casos eles pegam, né, contas que tem mais seguidores ali, que tem uma autoridade. E, imagina o estrago que essas pessoas fazem. Porque a gente lida aí muito. E olha para você ver, olha que engraçado, né? Aqui mantendo todo o sigilo possível. Certa vez eu atendi um casal de estelionatários. Assumidos, assim. Né? Não chegaram lá, não, calma, não foi bem. Não, falou, ó, doutor, a gente faz isso, isso, isso. Aí tá rolando uma operação e a gente precisa saber como se resguardar, né? Eu falei, bom, só parar, né? Primeiro passo é parar de fazer o que você está fazendo. No meio dessa conversa, eles falaram, né, sobre alguns golpes, né? E o rapaz falou bem assim, ele falou, doutor, sabe por que as pessoas caem nesses golpes? Sabe por quê? Porque elas são gananciosas. Pessoas que não são gananciosas não caem nesses golpes. E eu tive que concordar, porque é um fato. Então a pessoa vê lá alguém com uma postagem, um conhecido com uma postagem, deposita 300 de Pix que eu vou mandar 3.000. Assim, primeiramente, não faz sentido nenhum, nem se você pegar a melhor taxa de aplicação no mercado, você vai conseguir um negócio tão instantâneo assim. Né? E a pessoa se sente seduzida por aquilo, deixa a ganância imperar, né? E vai lá e faz o depósito e fica sem. Então, assim, imagina o estrago que isso vem causando, né? Porque muitas pessoas caem nesse golpe. Né? E lá no escritório, o doutor atua nesse tipo de caso também, para recuperar essas contas. Porque o Instagram, pelo que eu vejo, não sei, né? É meio seletivo. Eu não passei por isso ainda. Mas depende muito de quem está solicitando a devolução da conta. Né? Porque às vezes o hacker vai lá e invade a conta, né? Você perde todo e qualquer acesso, e você tenta abrir chamados para o Instagram infelizmente caga e anda, né? E como que funciona lá? Você tem lidado com esse tipo de situação com frequência? Isso complicado? É um tipo de matéria que nós atuamos lá. A gente advoga não somente para empresas nesse sentido, mas também para alguns influenciadores, que são ali empresários dentro de plataformas digitais, que ele tem uma influência que a sua imagem acaba se transformando numa empresa. Então, assim, isso daí acaba sendo um mito, porque até mesmo pessoas, recentemente peguei um caso de um influenciador que ele tem ali quase 1 milhão de seguidores, e a plataforma ela trata todos de forma igual. Entendeu? A não ser que essa pessoa tenha algum tipo de influência, mas assim, a gente vê casos assim, de contas gigantes que enfrentam o mesmo problema que aquele cara que tem 100 seguidores enfrenta. Entendeu? E até um outro ponto importante, falando sobre essa nossa preocupação. Hoje, se uma pessoa ela tem ali 100 pessoas na sua rede social, um golpe vai ser compartilhado para 100 pessoas. A chance de uma pessoa se converter e ter ali um prejuízo que seja,
mas que seja o salário da sua vida, é muito grande. Então você imagina essas contas maiores. Então, independente se é uma conta pequena, média, grande, cara, passou ali de 50 pessoas, já é um número relevante de pessoas e acaba caindo meio que numa roleta russa ali, entendeu? Então você não somente coloca em risco a imagem dessa pessoa, e vou falar sobre isso, né? Seja ela uma pessoa física ou jurídica, mas também em risco o patrimônio de outras pessoas. Quando eu falo o risco da imagem própria, eu tenho o caso de uma empresa em que, em pleno final do ano, o cara conseguiu hackear a sua conta e ele tinha ali 500 mil de seguidores. Os caras sabiam que se fosse falar de algum outro assunto, não ia dar certo. O que eles fizeram? Pegaram as imagens que estavam no arquivo e começaram a anunciar produtos a preço baixo, aproveitando a onda do final do ano. Só que a chave Pix para pagamento, ali no caso desse produto, era para a conta de uma outra pessoa. Cara, isso aí foi um estrago gigante, gigante. E acontece que, quando nós fomos fechar o contrato com essa empresa, a gente entrou com uma atuação para restabelecer conta. Cara, do nada, durante esse processo, começou a chover processo contra essa empresa. Aí... Porque até que se prove o contrário, foi a empresa que aplicou o golpe. Isso automaticamente vai para a avaliação do Google, vai para o Reclame Aqui. Isso para uma empresa que está em crescimento, cara... Arrebenta a empresa. E a gente está falando no final do ano. O final do ano é talvez o maior fomento do comerciante, porque ele sabe ali que janeiro, fevereiro são meses mais difíceis, né? Então, o final do ano foi uma tragédia para esse cliente. Cara, a empresa não só deixou de ganhar, como perdeu, né? Perdeu. Cara, isso aí eu vejo que é muito complicado, exatamente pela confiança que se perde. Depois do estrago feito, você não alcança a mesma abrangência para tentar reverter a situação. Então, imagine que o prejuízo foi compartilhado com 100 mil pessoas, nem todas tomaram prejuízo, mas assim, muita gente ficou sabendo daquilo e tal. Quando você tenta reverter a situação, não tem o mesmo alcance. Não tem o mesmo alcance, que é um problema até com a questão das fake news, né? Você espalha uma fake news hoje, alcança 5 milhões de pessoas. No mesmo dia, se você desmente a fake news, não alcança 1 milhão, cara. Exatamente. Porque a verdade, ela não tem o mesmo alcance que a mentira, né? A mentira, ela tem um estrago maior. Ela chama mais atenção, ela envolve mais as pessoas. Isso, sei lá por quê, né? A sociedade é isso. Mas ela tem um alcance, né, maior ainda. Então, para uma empresa como essa, cara, para voltar, né, a ter confiança, para você ter uma ideia, para a gente conseguir fazer um cotejo. Tem um influenciador que eu sigo, e ele é mais voltado assim, para a questão humorística e tal. E sempre posta as coisas, eu sempre tô vendo. Certo dia, ele postou a questão do golpe do Pix, né? Ele postou a questão do golpe do Pix. Eu falei, caramba, como esse cara caiu? Ele tem uns 300 mil seguidores. Eu falei, como que ele caiu, né? Passou uns 2 dias, ele conseguiu recuperar a conta, né? Vai saber se até não é seu cliente, né? Ele conseguiu recuperar a conta. E num dos stories que ele estava postando no Instagram, ele falava sobre essa questão de confiança. Ele falou, não sei nem o que eu vou falar para vocês quando eu anunciar alguma coisa aqui de novo. Ele nem anuncia direto algum link, né? Algum desconto, alguma promoção. Mas assim, realmente, como que o cara vai anunciar de novo? Então, assim, vai ter uma galerinha que vai entender a situação, vai lá e vai comprar, vai assinar, tanto faz, mas tem uma galera que já era. Eles não vão nem clicar mais no link, né? Então, o estrago vai muito além ali da questão financeira, né? A imagem, como você falou, a imagem. Como que você reconstrói isso, né? Complicado. Eu tenho para mim que hoje a gente tem muitas ferramentas no mercado digital, recurso para marketing, publicidade, etc e tal. Só que nada substitui um elemento assim crucial para nossa atividade e para a atividade para quem está na internet, que é a indicação, a referência. A melhor que tem. Você pode ter o melhor marketing, mas se a sua empresa ela é manchada, cara, esquece. Isso vai desde o advogado, vai desde o médico, vai desde o comerciante, vai desde o prestador de serviço, vai desde um cara que está prestando uma mentoria, que se ele não tem boas indicações ali, não adianta ele investir, aparecer o vídeo dele toda hora, gastar uma puta de uma grana com marketing, se ele não tem a recomendação, né? A validação de outras pessoas. Eu acho que isso é o crucial e isso é o que acaba afetando quando a gente fala em imagem, seja da pessoa ou de uma empresa. Reputação, né, cara? Reputação é tudo, né? E lá, doutor, no seu...
na sua empresa, né, no seu escritório, pouco se fala em audiência, né? Ou tem, pelo menos de conciliação. Olha, esses assuntos dificilmente acabam se desaguando, né? Seja dentro de uma matéria ali empresarial, a depender do tema, né? Com exceção das trabalhistas, mas em outras matérias pouco se fala assim em audiência. Mas muito se fala em sustentação oral. Porque hoje você, mais do que eu, sabe que a gente está com um excesso gigantesco. Já é muito difícil para um juiz de primeira instância, por muitas das vezes, analisar um caso. Sim. E dentro de alguma atuação nossa no direito empresarial ou até mesmo no direito digital, a gente pega muitas das vezes um julgador que ele já tem uma idade avançada e que ele não está habituado. Meu irmão, se você deixar, muitas das vezes enfrentando uma grande big tech, uma grande empresa, se você deixar esse julgador bater o olho na tua peça com todos os recursos que você coloca, QR Code, prova, etc e tal, se você esperar ele bater o olho e entender o assunto, cara, você tá lascado. Então, assim, a gente não fala muito em audiência, mas muita gente se fala em sustentação oral de um contato próximo com o judiciário. Então, e aí a gente faz até um gancho para a questão da sustentação oral, que existem muitos profissionais da advocacia, né? Acontece mais nos tradicionais, né? Na advocacia mais antiga, que rechaçam, né, a sustentação oral porque é sempre aquele discurso, o relator já foi com o voto, né? Os desembargadores já foram com o voto. Então, o que você faz? Você se antecipa em relação a isso. E como que você se antecipa? Memoriais. Exato. Você não vai deixar para pedir a inclusão do julgamento em pauta para chegar no dia e ler a mesma petição que você protocolou. Não, antes disso você já faz um despacho, apresenta memoriais, né? Exato. Um breve resumo do que você pretende sustentar, do que você pretende pedir, para chegar no dia da sustentação oral e tentar fazer a diferença. E funciona assim, né? Sim. A gente sabe que tem um efeito, né, a sustentação oral, mas é aquilo, como se faz a sustentação oral, né? Chegar no púlpito diante dos desembargadores ou ministros, né, casos de tribunais superiores, e apenas ler ou não conseguir transmitir aquilo com uma naturalidade que faça claro, né, compreensível que você quer alegar, vai ser um fracasso. Você só vai ficar nervoso e não vai ter efetivo nenhum, você vai perder o seu tempo, porque muitas vezes a sustentação oral demora. Você não chega lá, né? Isso aconteceu comigo uma vez, onde foi a primeira do dia, né? Uhum. Mas normalmente demora. Até uma vez o doutor postou, acho que tinha ficado umas 4, 5 horas. A minha esperando. acabou, né, nesse episódio acabou sendo uma das últimas sustentações. Então, imagina, e aí aí já emenda que se você não está preparado, porque além de você apresentar memoriais, despachar, treinar a sua sustentação, você tem que estar psicologicamente e fisicamente preparado. Porque a última vez que eu fiz uma sustentação oral no Tribunal de Justiça também foi uma das últimas, né? Tinha meia dúzia de gato pingado esperando para sustentar e eu estava extremamente cansado e morrendo de fome. Porque você não consegue sair ali, vou fazer um almoço, vou descansar e depois eu volto. Não, você tá agitado, você não quer ir para longe para não correr o risco de repente perder, né, a sua sustentação. Então, é um misto de habilidades que você tem que ter ali de resistência, né? Mas a gente sabe que funciona. E agora você trouxe esse ponto em relação à atuação dentro do seu escritório e faz todo sentido. A gente tem a nossa profissão é extremamente arcaica. Tanto é que a gente vê uma dificuldade absurda em utilizar alguns recursos que são extremamente simples, que facilitariam a vida do julgador. Como um QR Code. A gente ainda enfrenta a resistência. Você coloca um QR Code, o juiz não vê. Você coloca um link, o juiz não vê. Você faz uma identidade visual bacana, muitas vezes passa despercebido. Então a gente enfrenta uma resistência muito forte ainda. Então imagino na sua área, porque a minha área ela é mais antiga. O direito penal é mais antigo, né? O Código Penal é de 1941, né? Esse atual, por incrível que pareça. Nós temos um código atual de 1941. Então, assim, é muito mais fácil de lidar, digamos. Agora você traz recursos tecnológicos. Imagina você tentando explicar isso para um desembargador, né, invasão de conta. Eu não sei se lá o doutor já pegou isso em relação às empresas, o ransomware, né, que é o sequestro de dados também. Imagina situações
como essa que o desembargador vai ler e vai entender e vai aplicar o direito da forma que precisa. Não vai. Né? Não vai. Então esse ponto é extremamente interessante. Eu não tinha observado por essa ótica. Dentro do direito digital, né, não se fala muito em audiência, né, não precisa fazer a instrução como se faz em outras áreas, mas a sustentação oral acaba sendo extremamente importante. Bacana isso aí, cara. Aí me diga uma coisa. Hoje, você pretende ampliar o seu escritório para outras áreas? Para eu já entregar um currículo lá, de repente, quem sabe? Eu tenho sim essa ambição, como eu tinha comentado com você, de estender uma área do escritório para uma parte mais contenciosa, né, para conseguir receber, principalmente empresas que têm um passivo de contencioso muito grande. E, eventualmente, é que essas áreas, essas duas áreas que a gente atua, eu estou trazendo aqui de uma forma muito assim, genérica, porque Sim. É muito amplo. Igual a sua área como direito criminal. Eu sou advogado criminalista. Mas é muito amplo, cara. Entendeu? Sim. Então, assim, existem vários outros anexos dentro dessa matéria, como societário, gestão de patrimônio, planejamento sucessório. Então, várias coisas dentro dessas matérias que eu pretendo, né, tenho essa ambição de trazer novos sócios, novos líderes para essas áreas e acabar complementando esses serviços dentro do escritório. A minha ambição assim, final é ter um escritório full service que consiga atender um cliente desde uma matéria até a outra. Legal. Eu tenho um pouco dessa pretensão também, né? Mas assim, eu esbarro num problema muito grande, que a minha advocacia criminal ela é muito personalíssima. Então eu sempre estou preso aos casos. Né? Hoje eu tenho a doutora Laura, né? Até eu mandar um abração para ela, que tem me ajudado nas diligências, né? No desenvolvimento de peças, né? Uma audiência e outra, que ajuda a me dar um espaço para eu pensar em outras coisas. Mas, via de regra, eu fico muito preso aos meus casos. Né? E os clientes cobram que eu faça certas coisas. Né? E isso dificulta, de fato, rascunhar essa ampliação de escritório. Né? Mas a ideia realmente é partir para isso, porque é uma veia empreendedora que eu tenho. Né? Antes de ser advogado, eu era técnico em informática e eu sempre tive uma ideia assim de, conduzir as coisas. A gente traz até como referência o próprio, né, Nelson Williams. E você não vai ver ele em audiência, suando, batendo de frente com o juiz. Entendeu? Tão pouco, preciso ir no fórum diligenciar, levantar cópia desses autos físicos aqui. Não vai. O cara não vai. O cara está num patamar onde ele coordena, né? Ele administra. Então eu sempre tive uma visão, né? Acredito que a do doutor também seja assim. Só que para você passar por isso, você tem que passar pelo estágio que nós estamos passando também. Porque para você ensinar a dirigir, você tem que aprender a dirigir. Não adianta, né? Então é uma etapa, digamos, imprescindível. Então eu ainda estou um pouco preso em relação a isso, né? Não sei quais serão as próximas etapas da minha advocacia, mas é alguma coisa nesse sentido. Não sei ainda também se ampliar as áreas ou se eu faço algo mais ampliado somente na parte criminal. A gente ainda tem o direito penal, o compliance, né? Sim, sim. Ainda não está tão em alta quanto deveria, né? Porque é algo novo. A ideia é que isso aí mais para frente também tome assim proporções gigantescas, né? Então talvez valha a pena dar uma olhada em relação a isso. Eu sei que tem escritórios na capital que fazem essa parte muito bem feita, né? Mas a gente não vê como vê as outras áreas, que em todo canto tem, né? A gente sabe que tem. E falando em escritório, doutor, seu escritório é na Barra Funda. Isso. É isso? Você começou lá? Onde que era antes? Não. O meu escritório, o meu em si, começou ali em Guarulhos, praticamente divisa Guarulhos-São Paulo, próximo ali da nossa ponte de Guarulhos. Esse ano, como acabou sendo um ano de muitas mudanças, a gente recentemente se mudou para lá, na Barra Funda, e ali a gente já tem a ambição de ficar pouco tempo, ali um curto espaço de tempo, para já alcançar aí grandes regiões da capital paulista.
É uma mudança também muito grande, porque sair da grande São Paulo para enfrentar a capital é toda uma questão logística que você considera não somente sua, mas também de todos aqueles que o acompanham, né? Hoje, parte da minha equipe ela é de Guarulhos, então você tem que considerar tudo isso, né? Pensar no coletivo, pensar no time, pensar como que isso vai se desenvolver, entendeu? Então a gente está ali de uma forma muito orgânica, dando um passinho de cada vez, Sim. mas sempre, né, voltando lá atrás com aquela essência, né, aquela ousadia e aquela ambição de fazer as coisas acontecerem. E você tem quantas pessoas no time hoje? Hoje eu tenho 3 pessoas no time. 3 pessoas no time, dentro do escritório de advocacia, e também sou sócio de uma contabilidade. Só que a contabilidade ela é uma participação mais em relação aos meus clientes, porque muitas das vezes a estrutura da nossa atuação no direito empresarial ela depende de uma boa contabilidade. Então, a minha participação na contabilidade ela está mais especificamente pautada aos clientes que tem hoje no escritório. Ah, tá. E aí você pretende ampliar essa equipe? Pretende aplicar o princípio do home office, ter profissionais atuando à distância? Olha, eu vou te falar que isso tudo está sendo um desafio, né? Eu estou assim numa fase em que eu saio da operação e acabo tendo que tomar algumas decisões em linha de frente e tendo que entender qual os caminhos que eu vou tomar. Então, é uma fase que ainda eu não tenho uma decisão formada se vai ser algo mais pautado em home office ou não, se bem que eu sou muito, muito assim, contra. Eu acho que não funciona muito bem um regime home office. Eu acho que tem que ter aquele contato pessoal, aquele inside, mas pela vivência que a gente tem no escritório. Porque às vezes ali a pessoa ela está desenvolvendo um processo ou uma demanda complexa. Cara, você tem um inside ali, 10 minutinhos de café que você toma com a pessoa, trocando uma ideia com aquilo, você acaba desenrolando um inside. E eu entendo que o home office ele acaba afastando, porque você não vai gerar um link ali do Meet só para trocar uma ideia. Então você acaba afastando. Então eu acho que isso é um dos grandes desafios, principalmente para quem é do mercado jurídico, que é entender essa gestão. E eu acho que não só nossa, mas de todo empresário, que é fazer essa gestão de pessoas. E até a gente tem um conflito nesse ponto, não é muito conflito, né? Mas só para expor ambos os lados, porque, como eu falei, antes de eu ser advogado, eu era da área da informática, né? Isso há muitos anos, fui professor de informática. E, para mim, o modelo home office na informática, cara, funciona perfeitamente. Seria até contraproducente você permitir que o funcionário... Até vi um meme em relação a isso, né? Ele sai de casa para mexer no computador que ele tem em casa, entendeu? A mesma coisa. Sim, sim. Né? Na advocacia, realmente, fica um pouco mais delicada a situação, porque o tete-a-tete ali do dia a dia, ele é interessante, né? Para um desenvolvimento de ideias. Não que não desse para fazer no online, mas faz todo sentido, né? Não precisaria abrir uma call no Meet para falar sobre um assunto ali que levaria uns 10 minutos, né? Mas eu vejo profissionais, tenho muitos profissionais, né, que eu sigo no Instagram, que eles atuam só no online, cara. É impressionante, assim. Eu tenho uma advogada que ela só atua no online, na área trabalhista. Só no online. Desde o fechamento, desde a captação, fechamento de contrato, né? As audiências, infelizmente, ela não tem um controle, né? Porque sim. O juiz determina que seja presencial, tem que ir. Mas o resto, cara, tudo online. É impressionante. Ela se mantém assim desde quando eu a conheci em 2019. Então, em algumas áreas, parece que funciona. A minha área, infelizmente, não funciona muito. Né? Bom, preciso fazer uma peça, redigir uma peça, um recurso. Cara, eu vou para Brasília. Né? Protocolo lá... Faço uma sustentação oral virtual, né, no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, beleza, estou em Brasília. Né? Rolou um flagrante. Cara, tem que levantar a bunda da cadeira. O cliente quer um atendimento. Muitos clientes têm uma resistência absurda na área criminal em serem atendidos de forma virtual. Né? E faz até sentido, de certo modo. Alguns são super tranquilos em relação a isso, mas a esmagadora maioria quer o atendimento presencial. E quando você fecha, muitas vezes, um contrato com um cliente para fazer uma defesa, é um familiar que tem um familiar que está preso. É uma pessoa que tem um familiar que está preso. O cara está preso.
Você vai ter que fazer o quê? Ir ao presídio. Ah, mas dá para marcar videoconferência. De fato. Né? Só que aí existe a urgência, porque muitas vezes você marca uma videoconferência com o presídio, hoje, quando eles leem, né? Aqui eu posso falar mal da SAP, né? Quando eles leem o e-mail, né? Eles vão ler o e-mail hoje, que nunca acontece, você manda hoje, eles leem o e-mail hoje, eles vão marcar às vezes para 10 dias, 15 dias, 20 dias, 40 dias, como já aconteceu. Né? Tudo bem, a gente sabe, tem um volume grande de advogados que pedem videoconferência, né? Mas aquela, né? A culpa não é nossa também, né? Uhum. Fazer o quê se o sistema carcerário está abarrotado de gente, né? Então a gente tem a urgência. Se você faz um contrato aqui, no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte, é importante você dar aquela atenção para o cliente e ir até o presídio para fazer o atendimento. O cliente precisa saber. Quem está aqui fora precisa saber o que está acontecendo com quem está lá dentro. Então o advogado ele acaba atuando como um intermediador. Né? Ele é o responsável para saber como está a integridade física do preso. E o preso precisa saber, fala, minha família está comigo. Porque até então o cara às vezes está lá uma semana preso, às vezes não sabe nem o porquê, e nem se a família que está aqui fora sabe, como já aconteceu. Quando eu fui atender um cliente, ele não fazia ideia do motivo pelo qual ele estava preso, e se a família dele sabia. Então, assim, imagina, você está preso e... Né? Então, não funciona na advocacia criminal isso aí. Tem que diligenciar numa delegacia para ter acesso ao inquérito. Estamos em 2023, a maioria dos inquéritos estão sendo digitalizados, né? Tem se instalado a cultura dos inquéritos digitais. Mas muitas delegacias ainda demoram para fazer. Então o inquérito que era para de repente estar digitalizado lá em agosto, hoje em outubro não foi ainda. Então você só vai ter acesso como? Indo até lá. Não esquece que você vai ligar ou vai marcar uma videoconferência com o escrivão. Não vai acontecer isso. Então sim, não tem. Na advocacia criminal são poucos as situações que você consegue manter só no online. Se você de repente se propõe a fazer, sei lá, quem sabe, se tornar especialista em recursos nos tribunais superiores, até é possível. Sim, né? sim. Mas é uma especialidade bem, assim, eu queria inclusive, né, sair um pouco do primeiro grau, que o primeiro grau é o mais difícil. E o mais importante. O mais importante, porque é onde você começa a preparar as coisas. Né? Do segundo grau em diante, as coisas tendem a ser menos desgastantes, por assim dizer. Primeiro grau, cara, começa lá, quando, às vezes, o flagrante, e você já enfrenta uma resistência na delegacia para acompanhar o flagrante, para acompanhar o depoimento das testemunhas, e aí você vai para a custódia, tem que sustentar pedido de liberdade em custódia, correr atrás de documento, é negado, aí começa a trajetória da empreitada criminal, é habeas corpus, é orientar a família atrás do preso, saber onde o preso está, preparar a tese de defesa e vão para cima. Entendeu? Aí chega na audiência, cara, toda audiência é um desgaste. Infelizmente, toda audiência criminal é um desgaste. Se você vai para uma audiência criminal, uma audiência de instrução, e não tem nenhum desgaste, você está do lado da acusação. Isso é um fato. Porque você pode ter certeza, se você está numa audiência criminal está defendendo o réu, você vai ter um desgaste. Porque em algum momento vai ter uma violação do direito dele, seja pelo promotor, seja pelo juiz. Vai ocorrer. É impressionante. É impressionante. Então, tem o desgaste da audiência, aí você tem que fazer valer o direito do seu cliente, porque o advogado tem a sua prerrogativa, mas o destinatário das prerrogativas é o constituinte. Entendeu? Porque senão, cara, ele não tem voz. Você está numa audiência, o réu não tem voz. Se o juiz de repente viola um direito dele e você não se insurge, você falhou como advogado. O momento que você está ali é exatamente para impedir que isso vá adiante, ou que pelo menos fique registrado. Houve uma violação ao direito dele. Cerceamento de defesa, ampla defesa, contraditório, tanto faz. Mas aquilo tem que ser arguido. Né? Se você não faz isso no momento que o réu mais precisa de você, que é na audiência, que é onde eu costumo falar que você coloca a cara a tapa. Seja na audiência, um flagrante, que acontece muito, é você colocar a cara para apanhar no lugar do réu.
Porque a partir do momento que é violado o direito dele, ele não vai se insurgir. Você se insurge e você traz para si toda aquela energia que iria recair sobre ele. E aí vem o desgaste. Por quê? Porque o cara está sendo representado por você. Você é o escudo dele. Então esse desgaste ele vem desde lá de trás, até a audiência. E aí você se depara muitas vezes com uma sentença que nem sempre está alinhada com a lei. Ou acusações injustas, não dá nem para entrar aqui, porque senão a gente teria que fazer um podcast só em relação a isso. E aí quando você vai para o segundo grau, né, você tem ali a sustentação oral, né, um despacho com um desembargador, que acaba sendo um negócio assim mais leve, né? Vai para o Superior Tribunal de Justiça, um negócio mais assim tranquilo. Então a ideia que eu tenho, né, é que quando você se torna especialista em tribunais superiores, cara, você está numa advocacia, eu diria, na advocacia criminal, tá? Você está numa advocacia mais elite. Porque você está pegando lá em cima, não tem audiência de instrução, sua cabeça é mais focada para a questão técnica, né? Do que antes, cara, que você pode desde apanhar numa delegacia de policial, que já via advogado apanhar em delegacia, como você tomar uma voz de prisão para o juiz, ou o promotor pedindo a sua prisão em audiência, porque foi enfrentado. Imagina, cara, e tudo isso que você está fazendo no seu trabalho. Né? Então é desgastante demais. Então lá em cima parece assim que é algo muito mais ameno. Né? E aí entendo que seria prudente, né? Seria possível, aliás, a advocacia mais virtual. Né, do conforto do seu escritório, enfim. Imagino, posso estar sendo assim, tendo uma imagem muito utópica da coisa, mas é o que eu imagino hoje, cara. E você tinha noção de como que é o desgaste dessas audiências, da advocacia? Que você me acompanha lá, sim, né? Você sempre está interagindo. Eu tenho uma relação muito boa. A grande parte dos meus amigos são criminalistas, e você que tem também como um grande amigo, e que a gente acompanha assim o dia a dia, e o criminalista ele tem essa essência de trazer a verdade do que acontece. Então, assim, não conheço a prática, mas eu tenho assim uma visão principalmente daquilo que você traz sobre enfrentar as delegacias, ou até mesmo uma produção de prova, ou até mesmo um certo abuso, né, do órgão ministerial, por muitas das vezes. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande pela área, né, do direito criminal, porque, assim, de fato, cara, é você representando uma pessoa, que pode ser eu, pode ser fulano, ciclano, pode ser um juiz, pode ser um promotor, pode ser um médico, pode ser o presidente da República. Sim. Então, assim, é uma figura ímpar, assim, que eu tenho uma baita de uma admiração. Eu acho que é tudo uma questão de vocação, e aqui a gente está falando sobre modelos de negócio, modelos de atuação dentro da advocacia. E eu falo que, assim, para ser advogado, eu tenho isso para mim. Para você ser advogado, irmão, você tem que ter a vocação. Passei na ordem, virei advogado. Não, cara, porque esse cara aí não vai para frente. Então, para você ser um bom advogado, você tem que ter a vocação para isso. Agora, para você ser advogado criminalista, você tem que ter 2 vezes mais, cara. 2 vezes mais, porque, assim, infelizmente, a gente tem uma cultura no nosso país que ela é um pouco complicada em relação a condenações precoces. Isso, inclusive, foi tema de uma monografia minha. Falei sobre o desaforamento, porque eu sou apaixonado pela teoria do direito criminal, e eu criticava muito o desaforamento do tribunal do júri, que é algo que, assim, por muitas das vezes o réu julgado em uma comarca pequena, meu irmão... Já era. O tribunal do júri vai ser uma liturgia. Sim, protocolo. Tá praticamente ali condenado. Então, eu trazia essa crítica, né? Ainda mencionei 2 julgados do STJ e STF acerca desse tema. E, assim, tudo que vi na teoria e que eu acompanho de grandes amigos é que, assim, é uma área, assim, muito desafiadora e que não admite aventureiros. E eu costumo dizer, doutor, que é o seguinte, com respeito até a todas as outras áreas, né? Não sei nem se eu posso mencionar isso porque não é glamour. O advogado criminalista é o que mais apanha, cara. É o que mais apanha. É impressionante. Por quê? É o profissional que mais sofre o preconceito, que começa desde os seus pares na sociedade até todos os serventuários, cargos públicos, autoridades, enfim, todo mundo tem uma certa repulsa em relação ao profissional.
E não bastasse isso, quando você vai exercer a sua profissão e se depara com ilegalidades, você ainda sofre quando você aponta as ilegalidades. Então, assim, parece que é uma área do direito que foi feita exatamente para quem está acostumado a apanhar. Não é falando porque eu sou advogado criminalista, não. Mas assim, cara, se você não apanhou na vida, se você não sabe o que é apanhar, cara, não vai pra área. Não vai, cara. Porque é não atrás de não. Né? E não é o não sutil, é o não grosseiro. Né? É o não alfinetando, é o não incisivo. Então eu costumo dizer que o advogado criminalista é o profissional que mais apanha, cara. É o profissional que foi feito para ter que apanhar, desde procedimento em delegacia, desde um tribunal do júri, até uma audiência de instrução. Certa feita, eu acompanhando uma sessão de julgamento, vendo os colegas sustentarem, né? E um colega foi sustentar a tese dele e gratuitamente um desembargador acabou com ele. Por pura e simples perversidade. Nossa. Não tem outro termo, perversidade. Quis criticar o português do advogado, falando que a tese dele era absurda, sabe? Ele humilhou, ele fez questão de humilhar, não foi nada profissional. O cara só estava trabalhando, ele não fez nada além do que o trabalho dele exige. Ele não chegou lá, sabe, criou, até que recentemente tivemos uma situação do STF, que o advogado foi enfrentar o Alexandre de Moraes, né? Que aí não é contundente, né? Não é coerente. Uhum. Né? Pô, você tá indo ofender o julgador que você... Numa corte extremamente técnica. Então assim, aí beleza, né? Um caso à parte. Nesse caso não, o advogado tá sustentando até um processo de tráfico de drogas, né? Algumas teses ali, e fez o trabalho dele. Ok, uma sustentação bacana. O cara foi destitelado, cara, gratuitamente. Por quê? Por nada. Mas um advogado criminalista, se o cara de repente não tem um preparo psicológico ali para entender que é isso que ele tem que enfrentar diuturnamente, o cara desanima. O cara fala, nossa, eu achei que eu tinha ido bem. O desembargador simplesmente me destruiu, né, por nada. Então o cara tem que ter esse preparo, tem que entender. É paulada todo santo dia, cara. Até nas minhas mentorias eu costumo dizer assim que não espere ser bem tratado em lugar nenhum. Em lugar nenhum. O que vier além disso é sucesso. O que vier além disso, cara, é lucro. Não espere esse tipo de tratamento. Né? E eu até, fazendo um gancho, né, para a área do doutor, o doutor não deve estar acostumado com isso. Né? Por exemplo, alguém ter uma imagem negativa do seu profissional, de repente alguém falar que a sua atuação ela representa algum mal social, como é o meu caso, né? Defensor de bandido. Olha, até brinca, assim... como que é ser bem visto, né? Como que é ser bem visto? Olha, de fato, é algo assim muito... tem uma diferença muito grande, de fato, né? A gente não tem nenhum desses julgamentos. Eu acho que por muitas das vezes a gente enfrenta, né, no nosso judiciário, a gente enfrenta uma morosidade, uma certa burocracia, a gente enfrenta diversas coisas, mas o maltratamento, que é algo que assim, vocês enfrentam numa linha de frente de forma absurda. Né? Acho que até, como você estava falando, até o cara chegar numa instância superior, cara, que lá o tratamento é digno, é educação mínima. Ele já apanhou muito, cara. Muito, muito, muito. Então, assim, é muito, muito diferente essa nossa realidade. E como disse, né, isso aí está muito relacionado à vocação, ao espírito de fazer valer e defender aquele seu constituinte que, quando ele te procurou, cara, você tá assim, além da esperança, porque a esperança do cara já foi embora. Sim. Você é o último degrau do último do último. Entendeu? Então, assim, de fato, é muito, muito diferente. Por isso que eu tenho essa admiração muito grande pela advocacia criminal. E é muito legal isso, doutor, porque a gente sabe que tem um papel de importância na vida do indivíduo que tem em nós o fiozinho da esperança ali. Né? E não é incomum eu, num primeiro atendimento, chegar numa unidade prisional e quando o preso é requisitado, quando eu vou falar com ele, né? Olha, eu estou aqui, meu nome é Luciano, né? Sou advogado, quem me mandou aqui foi pessoa tal. O cara começa a chorar. Né? Porque até então, na cabeça do cara, ele estava largado. Então, assim, essa parte de você entender a sua missão dentro da advocacia, ela é muito legal, é muito satisfatória.
de você se colocar até como... O próprio Guilherme Souza Nucci, ele menciona, né, que o advogado criminalista ele é o escudo diante do poder do Estado. Realmente, lógico que é cansativo pra caramba, né? Ninguém quer ser saco de pancada. Mas tem um valor inestimável, eu diria. Quando você se vê em situações que você está enfrentando tudo aquilo que o Estado pode colocar contra o seu cliente, você se vê num papel de extrema importância e você vê a necessidade disso. Muitas vezes é isso que faz você querer continuar. Porque você entende que existem, como você bem disse, existem perfis. A pessoa tem que ter uma vocação para aquilo. Porque se existem vários advogados criminalistas, vários que são muito bons advogados e advogadas, já é do jeito que é, imagina ser essa galera. Imagina ser essa galera. Como que seria, né? Que caos que isso se transformaria. Então, além das porradas, tem essa parte que é muito assim interessante, né? Lógico, tem, não sejamos hipócritas, né? Tem questão de honorário, você ganha o seu valor, tudo. Normal em qualquer profissão, não precisa ser na área criminal. Você quer ganhar bem, cara? Faça o que você faz bem feito. É só isso. Você pode, desde o cara que vende água no semáforo, como tem um rapaz até aqui, isso aqui é muito... Aqui na cidade, né? Aqui na cidade de Mogi, tem um rapaz no semáforo. Eu sempre encontro com ele no mesmo local, à noite, durante a semana. O cara vende paçoca de social, com uma elegância, que você só não compra se você realmente está muito desligado. Você sabe, você fala, putz, hoje eu não vou comprar. Mas você vê o quê? Diferencial, o cara tá fazendo a única coisa que ele faz bem feito. Eu tenho uma vontade absurda de parar e ele perguntar. Acho que eu vou chamar ele para um podcast. Parar e perguntar, cara. Falar, fala para mim que você não só faz isso, porque você faz com tanta, sabe, vontade, tão bem trajado, que você com certeza tem habilidades para fazer outras coisas melhores. Entendeu? Não que não seja digno, né? Pelo amor de Deus. Sim, sim. Mas, entende? Você se coloca o seu melhor naquilo que você faz. Né? E aí você vai ganhar dinheiro. Ganhar não, conquistar dinheiro. Né? Ganhar dinheiro, quem ganha dinheiro é criança. Né? A gente tem que conquistar, tem que correr atrás. Então, tem essa parte financeira, sim, lógico, né? Mas tem essa parte que é muito interessante, você enxergar o seu papel ali como sou escudo, eu tô aqui, cara, eu vou apanhar no seu lugar, que é o que acontece. Né? Que é o que acontece. Doutor, como que foi a sua aprovação na UB, a sua faculdade? Nem sei onde você se formou. Eu me formei na Universidade de Guarulhos, né? Cheguei a passar por outras faculdades lá em Guarulhos mesmo, né? Na FIG, depois transferi, meus últimos semestres foi na Universidade de Guarulhos. A minha aprovação, ela foi assim, cara, foi um baita de um desespero, porque eu tenho uma vivência, assim, na prática, mas nunca fui muito bom com avaliações, né? Então, assim, foi assim, no suado, no sacrifício, né? Com muita luta, mas sempre também com muita dedicação. Você nunca pensou em prestar concurso público? Não, isso sempre foi algo, desde o começo, que estava assim, fora do meu propósito. Desde quando comecei lá atrás, quando mudei para cá, sempre visando a advocacia. Legal. É o perfil, né? Pelo que você está contando hoje aqui, não imaginaria, não conseguiria imaginar você falando que em certo momento da vida tirou um ano dela para estudar para concurso. Né? Que a gente sabe que tem as limitações. Sim, né? sim. Principalmente no que diz respeito à ampliação, né? Ou, sei lá, não vou falar evolução de cargo, mas você fica muito engessado naquilo, né? Sim, você pode passar sim. num concurso bom, mas você vai ficar engessado naquilo. Uhum. Com uma veia empreendedora é diferente, né? Eu defendo muito essa questão do propósito e trazendo até um gancho do que a gente estava falando aí, desse rapaz que atende no semáforo, tudo. O propósito, cara, para mim é uma das coisas mais importantes para mim ser bem sucedido financeiramente, não é ter propósito. Quando muitas das vezes eu converso com jovens advogados ou até mesmo estudantes, somente lá da minha cidade, me dá um conselho sobre isso, sobre aquilo. Por muitas das vezes eu encontro pessoas que não sabem se vai seguir por uma carreira pública, se vai ficar no direito e está tudo bem, ou se vão advogar. E isso acaba sendo um obstáculo no começo da carreira. Mas não porque a advocacia está difícil. Você prestar um concurso está difícil e está cheio de gente.
Para você advogar, mesma coisa, mas é porque elas não sabem o que elas querem. E aí, por muitas das vezes, perde um ano. Vou estudar para concurso. E vê que não é aquilo. Aí ela reseta o processo para mudar o caminho. Porque a falta de propósito, cara, não leva ela para lugar nenhum. Uma coisa é, quero ser bem-sucedido. Fiz uma baita de uma faculdade, fiz um baita do investimento. E eu vejo muitas pessoas tendo como propósito ser bem-sucedido. E não o processo. O que vai te levar até lá? Tudo bem, não tem problema você querer ser bem-sucedido, mas o que você vai fazer efetivamente da sua vida? Você vai querer ser um servidor? Vai querer ter uma carreira pública? Carreira docente? A pessoa ela não tem esse norte. Sim. Né? Ela não tem esse norte. Isso é um fato assim, muito curioso e é isso que eu observo nas pessoas e é isso que eu trago assim, de diferente. Né? O propósito, algo assim bem clichê, mas para mim sempre o propósito na frente. O resultado material é uma consequência disso, mas assim, sem propósito não vai para lugar nenhum, cara. Sim, perfeito. Determinação e constância, né? Exatamente. Eu até no último podcast que eu gravei aqui, eu falei um pouco brevemente sobre isso, né? Dá certo quando você sabe onde você quer chegar. Sim. Entendeu? Independente, carreira pública, né? Carreira privada, não importa. Você sabe onde você quer chegar, cara, você mira naquilo e vai. Muitas pessoas sofrem com isso. Eu vejo, eu tenho conhecidas que sofrem com isso. Começa, vou estudar para o concurso e eu tenho um amigo, inclusive, né? Começa a estudar para o concurso, para, aí começa a estudar para o OB, para, começa a estudar para o concurso, para, né? Então, assim, você chega sempre na metade do caminho dos dois. E nunca chega... resetando o processo. Sempre resetando. Aí volta, agora eu vou para esse lado. Aí volta e nunca chega onde precisa chegar, né? Então essa determinação, né? Esse objetivo, ele é imprescindível. Para nossa área é imprescindível, cara. Para nossa área é imprescindível. Doutor, vamos para os derradeiros minutos. Cara, uma satisfação imensa tê-lo aqui nesse bate-papo. Manda um recado aí pro pessoal que está começando, principalmente o pessoal que está começando, porque o pessoal leigo nem tanto, a gente, né, tem outras maneiras de explanar um conteúdo, né, seja por artigos, redes sociais, vídeos no YouTube. A ideia desse canal realmente é chegar mais próximo de quem está começando, né, e que pegar aí além tá ótimo. Então manda um recado aí, sei lá, uma palavra de otimismo, né, para quem principalmente está numa fase bem obscura ali da faculdade, finalzinho da faculdade, para o início da carreira. Que, você olha assim, você fala, para onde eu vou, o que eu faço? Né? E você teve uma trajetória, né, brilhante. Você já começou antes, né? A sua trajetória começou antes da própria faculdade. Então, o que você puder dar de recado aí para ajudar esse pessoal que está, digamos, perdido? Bom, primeiramente, estou muito honrado, meu irmão, com esse convite. Tenho para mim que as nossas primeiras experiências elas são inesquecíveis. Então, a gente não sabe até onde a vida vai nos levar, quantas oportunidades dessa teremos, mas posso dizer que o Café com Flagrante foi minha primeira experiência com podcast e vai ser algo inesquecível porque foi a minha primeira. Em relação ao recado, penso assim, né, como já dissemos aqui sobre a questão do propósito. Para você que está enfrentando esse tipo de dificuldade, não se culpe e não tem esse peso pelas ferramentas que você tem hoje. Trabalhe dentro da sua realidade. Só que, novamente, tenha um propósito, entenda onde você quer chegar e respeite o tempo, tenha paciência. A gente está vivendo numa era com tecnologia que tudo é substituído e nem tudo é substituído. Utilize as ferramentas que você tem a seu favor, tenha consistência, persistência, resiliência e fé sobretudo, porque tudo passa, tudo dá certo, tudo é passageiro e as coisas elas acontecem. Para aqueles que têm propósito, acredita e vai atrás, isso acontece. Uma construção diária, um dia, outro e assim sucessivamente. Isso, num ano, talvez não faça diferença, mas vou falar da minha realidade. Quando eu olho para 5 anos atrás, cara, eu falo, caramba, que diferença que fez construir um bloquinho de tijolo todo dia. Já passei por essa realidade, peguei uma época terrível de processo físico para complementar minha renda, fazia diligência.
em horário de almoço, fazendo carga de processo, tudo isso foi muito difícil para mim lá atrás, eu não me enxergava onde estou hoje. Mas todo dia, acreditando, seguindo um propósito, construindo um pouquinho e hoje, né, muito distante de onde quero chegar, mas hoje eu olho para trás e vejo que valeu a pena ter consistência, ter fé, acreditar, porque a construção diária ela faz uma diferença a longo prazo. Top demais, doutor. Satisfação imensa. E em breve, quem sabe, a gente não grava um outro, chama o Lucas, né, o Dr. Lucas. Né? Sim. E aí a gente sempre está interagindo aí também, tentando levar para frente aí de uma forma muito mais informativa, né? E um pouco mais descontraída. São os nossos primeiros episódios, né? Então a gente tende a estar aí sempre em evolução. E agora ele vai acender um charuto aqui, que ele falou que ia trazer para mim. Eu vou falar que não trouxe o charuto, né? Na verdade, eu só convidei ele por causa do charuto. Né? Ele posta lá no Instagram dele uns charutos que devem custar um rim. Né? Eu fico lá, falei, meu, e um bom tempo atrás eu acho que eu até comentei, né? Falei, caramba, vontade de fumar um charuto, né? Mas brincadeira, a gente não vai acender charuto aqui, não. Mas, cara, agradeço imensamente o convite. Eu sei que a sua vida é corrida, tá? Que não é um local próximo de onde você está. Então, pô, é trânsito para vir, é trânsito para voltar. Você tem suas coisas, agora é correr, almoçar, fazer as suas atividades. Então, agradeço demais. Espero que em breve a gente esteja por aqui. Grande beleza? prazer. Obrigado, irmão. Tamo junto.